deputado, secretário de Estado 2 vezes, ou seja, mais de 100 eleições, ao me ver atuar, né, dentro do possível, por algumas questões éticas aí, ele percebeu que ele fazia aquele tipo de movimento na atividade política, porque ele sempre foi procurado como uma espécie de mentor, e a gente vai falar sobre isso aqui também, né? Eu quero falar, gostaria de falar mais das competências, mas lógico, não falar de mentoria, porque é um trabalho que dá suporte a desenvolvimento de competência. E a partir disso a gente fez um longo investimento de imersão, de horas de estudo, né? Eu, claro, tenho uma estrada nessa área de desenvolvimento humano, onde ele foi se apropriando do que era mentoria, construímos um programa de mentoria política, e isso vai de vento em popa. Já temos feito palestras para candidatos, pré-candidatos, já temos atendido pessoas, estamos conversando com a perspectiva de cursos para partidos, né? E eu diria que a cereja do bolo veio com um artigo recentemente publicado pelo Dr. News, onde nós tratamos de forma mais profunda, em tese, que ali é o meio escrito, sobre esse tema que a gente vai tratar hoje. Ou seja, minha relação com a política. Eu nasci na política, apesar de nunca ter sido candidato, vivi, direta e indiretamente, dependendo do contexto, eleições, tive a oportunidade de coordenar campanhas ou participar de coordenação de campanhas, isso mais recente, 2012 para cá, e, na verdade, me sinto muito bem de estar falando desse tema, porque, como você colocou, independente da atividade profissional de um programa, eu diria que é um propósito. Porque quanto mais a gente chamar a atenção para as competências, quanto mais a gente qualificar quem efetivamente quer colocar o seu nome, né, para a chancela popular, mais a gente melhora a política, mais a gente melhora a gestão pública e mais a gente melhora a sociedade. Bom, como nós estamos aqui com um público que muitas vezes não teve oportunidade de ter um acesso a uma linguagem mais política ou até de gestão, dá uma clareada no que seria um programa de mentoria política, né? O que qualifica vocês e do que se trata, para que as pessoas possam ter uma visão assim, um pouco mais clara, generalista, porque não vai ter como se aprofundar muito, mas assim, para eles saírem daqui entendendo, inclusive da importância, né, que eu não tenho dúvida para os pré-candidatos e passarem por um processo como esse. Bom, eu queria, antes de mais nada, lhe fazer uma pergunta que eu sei que a resposta é óbvia, mas eu tenho que lhe perguntar. A quantidade de mensagem que eu recebi hoje perguntando se a gente ia gravar, né, foi enorme, tá? Por vários motivos, né? E no final da live eu vou citar um dos motivos, tá certo? Então, assim, só para confirmar, no final nós vamos estar gravando, vai estar à disposição, porque eu sei que esse é o seu padrão. Aconteceu uma coisa bem interessante, Fábio. Você sabe, né? Não é segredo que eu sou pré-candidato a vereador. Aliás, eu venho me preparando há 2 anos e meio. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ter sido pré-candidato na eleição passada, mas entendi que eu precisaria passar por um processo de qualificação para isso. E você, inclusive, seu pai também, né, através da mentoria, colaboraram com isso. E nossas redes sociais elas acabaram se tornando muito ativas em todos os aspectos, porque nós fazemos, no mínimo, por semana, 4 ou 5 eventos, e às vezes já chegou, nós temos um evento por dia, isso é ao vivo pelo Zoom, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim. E aí bloquearam o meu Instagram e disseram que a gente estava utilizando o Instagram como spam. Na verdade, eles entenderam diferente pelo fato de a gente utilizar muito. Então, nós conseguimos a liberação para fazer a live, porque nem isso estava tendo, e a gravação a gente não sabe se vai conseguir ou não. Porém, nós temos uma equipe que está gravando ao vivo na rede deles. Então, talvez não esteja na minha rede hoje, mas estará amanhã no YouTube e a gente disponibiliza. Ótimo. Nada melhor que o YouTube. Você precisa dizer para o Instagram que você é um Wesley Safadão do esporte, tá certo? Do esporte, comunicação. Então, ele tem que entender que, na verdade, você, inclusive, é um provedor de conteúdo. Independente de movimentos que você tem feito muito positivos,
Acompanhei, inclusive, depois da minha aula de boxe, a comissão dos esportes, foi um encontro maravilhoso. Eu não me lembro de tantas lideranças esportivas estarem reunidas. Então, o Instagram tem que entender a Átila Torres. Mas falando da mentoria, gente... Mas deixa eu só falar uma coisa. Ontem foi a aprovação do Fundeb. E ontem eu atuei muito nas redes sociais, tanto antes da votação quanto depois. Sim. Então, essa ação de fazendo live, de fazendo, e aí acabou bloqueando. Mas estamos aqui, será gravado e a gente vai estar aí. E já dá para trabalhar com o que você está colocando aí, uma questão básica e ao mesmo tempo fundamental de quem é pré-candidato. Então, tem um movimento ativo, onde ele se posicione, onde ele se expõe, onde ele apresente e onde ele lute por causa. Você está citando aí o Fundeb, recentemente teve um outro projeto na área do esporte, você tem feito movimentos de reabertura da academia. Bom, eu queria, antes de mais nada, dizer que apesar de eu ter um cachorro que eu amo, que é Onix, não é meu cachorro que está latindo. Então, Nossa, aqui. Então, aqui, ó. Peço desculpa em casa. Meu safador. Em casa. Efeitos home office. O meu entra assim. Bom, vamos lá. Mentor é alguém que tem muito expertise, que tem muita experiência. É exatamente alguém que tem uma longa bagagem na atividade política partidária. E aí tem várias facetas, dirigente partidário, candidato, deputado, vereador, né? Também a faceta do gestor público, porque gestão pública e política andam juntas, né? No bem e no mal, infelizmente. E a mentoria política é isso, é um programa que você tem uma âncora, no nosso caso, aí falando especificamente do nosso Queraldo Rocha, que tem toda uma bagagem aí que a Bahia toda conhece, sejam das gerações mais antigas às novas. Só falando de eleições, que é o nosso tema principal, foram mais de 100 eleições, 7 eleições dele, propriamente dito, e eleições de vários candidatos que ele apoiou ou que o apoiavam, vereadores, prefeitos. Meu pai chegou a ser votado em 398 municípios, 417. E onde é que Fábio Rocha entra nisso? Como eu tenho uma grande bagagem, sem falsa modéstia, no desenvolvimento humano e trabalhos de coaching, de mentoria, eu entrei efetivamente para dar estrutura, dar método e até para fazer uma dupla sertaneja, no bom sentido, com perfis complementares. Eu sou de uma outra geração, eu tenho um outro olhar, inclusive de questões de competências comportamentais, né? Não é todo mundo, Átila, que está aí nessa tranquilidade como você, que faz uma live brincando. Tem pessoas que têm horror a se expor, e como é que você vai ser candidato sem poder se expor? Então, a gente fez uma parceria que, além de ser uma coisa muito positiva profissionalmente, sinergia, integração e complementariedade, eu diria que é uma coisa que me emociona muito e que talvez tenha sido o maior presente da pandemia, que é pai e filho juntos. Eu com 48 aninhos, ele com 70 e alguma coisa, né? E que efetivamente só ganha quem participa do programa. Eu já fiz palestras conjuntas com ele, nem sempre isso vai ocorrer, às vezes um vai estar num canto, outro vai estar no outro. Se não fosse a pandemia, inclusive, eu tenho certeza que a gente já estaria rodando a Bahia, ia ter que se dividir. É muito interessante, porque quem ganha é o cliente, quem ganha é o candidato, porque você tem olhares complementares. Você que viveu a mentoria com a gente, você sabe que meus toques eram toques, talvez, o toque geral do Rocha é de alguém que viveu e vive com toda intensidade a atividade política partidária. Então, não tenho dúvida nenhuma que a gente, inclusive, está ocupando uma lacuna, que é uma pena que aconteça, bom para a gente, mas não é bom para a política, dos partidos. É impressionante como a gente está na boca de eleição, com Covid ou sem Covid, a eleição é a realidade, e nós já sabíamos disso, conversamos sobre isso no passado, e os partidos não oferecem um suporte devido de um programa de capacitação. Pelo amor de Deus, gente. Não é um encontro virtual, não é uma palestrinha, com todo respeito aos palestrantes, que vai resolver passivos e lacunas de várias pessoas que nunca viveram atividade política. Você nos deu esse depoimento, né? Por mais bagagem que você tenha como empresário, como educador, como esportista, é um mundo novo para você.
Meu pai mesmo deu depoimento que quando ele assume o primeiro mandato dele como deputado estadual, tinha que ler Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, na época não tinha internet. Então, na verdade, tem uma grande lacuna. E o programa de mentoria é isso. É um programa que tem um método, tem instrumentos dos mais variados, encontros online ou presenciais, quando for possível, orientação e suporte a atividades práticas, simulação de entrevista, construir um pouco a ideia do discurso e haver essa prática para poder dar feedback ao candidato, e o que a gente chama de apoio. Dois é sempre melhor do que um, né? Então, quem entrar nesse programa tem 2 profissionais, 2 pessoas com muita bagagem, cada um no seu campo. É importante destacar aqui, né? Eu já falei isso várias vezes, não é nenhum segredo. Eu entrei na política há 6 anos atrás por causa do seu pai, por causa do doutor Heraldo, por admirá-lo como político, como homem, como eu muitas vezes ouvi falar de homem de mãos limpas, o cara que faz hoje, o cara que é uma referência em todos os aspectos na política, uma referência nacional. Quem não conhece Heraldo Rocha na política? Um educador fantástico, um empreendedor, uma pessoa que... Então, quando eu tive a informação da mentoria de vocês dois, a união da experiência política dele com a experiência sua lidando com pessoas, eu falei, eu não posso perder, dou aqui o meu testemunho, foi uma das grandes oportunidades, porque por mais que eu tivesse já naturalmente, por amizade e por outros trabalhos, uma relação com você, nos prazos, nos encontros, as atividades, as discussões, as colocações, os questionamentos. Fantástico. A gente nem começou a falar ainda aqui Não, claro. Mas assim, não tenho dúvida que qualquer pessoa precisa ter essa experiência para poder. E eu acho que essa fala sua, inclusive, demonstra o quanto diferenciado você é nos seus valores, né, mas também nas suas atitudes. Veja que você, como pré-candidato, poderia, de forma egoísta, né, não estar disponibilizando conteúdos como esse, porque com certeza tem concorrente seu aqui. Você poderia não dar um depoimento desse, né? Então, na verdade, Átila, eu acho que isso tem muito a ver com a sua essência e seu valor. E tem um elemento muito interessante da mentoria, porque a mentoria, diferente das palestras e cursos, é individual, por exemplo, né? E ele coloca dizendo qual é o histórico dele, o porquê que ele decidiu ser candidato. A gente vai trabalhar isso, né? O quanto aquela história precisa ser retrabalhada, não no sentido, né, de criar fatos, mas no sentido de trazer elementos positivos, né? Com a identidade. E eu diria para vocês, doutor Heraldo está aqui nos assistindo e dando deixas, que, inclusive, a grande vantagem da mentoria é que você tem produtos práticos. Ou seja, a gente lhe pede muitas vezes que você traga um planejamento mínimo da pré-campanha e discute com você isso, que você traga as suas principais propostas de trabalho e discute com você isso. Então, na verdade, você tem, além de um trabalho de desenvolvimento de competência, além de você tem também, no curto prazo, porque as pressões são grandes, né? Você está ali sessão por sessão. A cada encontro a gente demanda atividades e o cliente precisa trazer isso. Você acaba acelerando meus resultados. Ó, tem uma galera grande acompanhando, uma delas é a educadora Joilma, né? Ela é hoje do CIE, mas tem uma história grande, lhe acompanha também, tem trabalhos muito interessantes na área social, educação, então eu queria mandar um abraço aí para ela e tantos outros.
Já vi Luciano também, mas Luciano não vou falar, porque Luciano está falando do assunto. Estou à sua disposição. Bom, falamos de competência. Então, precisamos, claro, não dá para você falar todas, mas quais são as principais competências? Primeiro, talvez, fosse interessante e dar algum tipo de exemplo e direcionamento. Perfeito. Bom, meu pai viveu uma transformação muito grande em todas as campanhas. Como ele disse, cada eleição é eleição. E onde é que eu diria que nasceu esse trabalho, por mais que a gente não imaginasse que a reinventa a campanha dele, onde a gente trabalha pela primeira vez questões como redes sociais, onde pela primeira vez ele traz para a campanha a história dele com a maiúsculo, onde a gente pela primeira vez define papéis da equipe de campanha, coisas que a gente vai conversar sobre aqui. Possível desenvolver competências, tá? E é possível, mesmo com pouco recurso, você melhorar a gestão de campanha, por consequência, as suas possibilidades de melhor resultado eleitoral. Então, o que nós vamos falar aqui não é para assustar, não é para fazer terrorismo, e não é o contrário. Se tiverem a oportunidade de fazer parte do programa, que é um programa, é o PMP, Programa de Mentoria Política, voltado também para a gestão pública, eles efetivamente beberão dessa fonte, beberão dessa água. Competência H, vou repetir, CH. Competência é conhecimento, que é o saber, habilidade, que é o saber fazer, e atitude, que é o fazer. Então veja que a gente está falando de um tripé, que não adianta você saber tudo, por exemplo, sobre gestão de campanha na prática. Tá? Esse é um dos conceitos mais tradicionais, se aplica perfeitamente à política, porque muitas vezes você tem um administrador de empresas, que é o seu caso, aprende uma campanha, que não usa o conhecimento e habilidade grande para planejar a sua campanha, para gerenciar a sua campanha, para definir prioridades. Então, tudo é possível. Neste caso, um Fusca pode passar uma Ferrari. Ok? Porque, a depender do grau de dedicação, a depender do grau de foco, a depender do investimento que o indivíduo faça no planejamento, quando, inclusive, muitas vezes você se prepara, como é o seu caso, anos antes, mesmo não sendo uma coisa que foi de caso pensado, como se diz no popular, foi uma coisa natural, espontânea. Eu diria que você não tinha muita opção, né? Foi quase uma exigência nesse sentido, não foi, como meu pai diz muito bem, você não é candidato de si mesmo, né? A gente viu isso lá na reunião da Comissão do Esporte. Então, na verdade, essa é a questão da competência. Comportamentais, tá? Uma coisa é ter domínio, por exemplo, de conteúdos de saúde, de esporte, de educação, de mobilidade urbana, não debate, trazer isso nas minhas propostas, entrevistas de rádio. Tá? Outra coisa são competências comportamentais, como, por exemplo, saber ouvir, saber se relacionar com as pessoas, né? Saber se organizar disciplinado, né? E tem uma história nessa natureza. O próprio foco e concentração, eu já vi cenas grotescas de alguém estar conversando com um candidato numa reunião, num ano de eleição, e ele está olhando para o celular. Eu já vi cenas grotescas, né? Enquanto alguém estava se referindo a ele, imagine que eu sou candidato a prefeito,
você é candidato a vereador do meu partido, na época que podia dar coligação, onde a gente, no artigo que eu citei, que saiu no Bocão News, a gente selecionou 5 competências. Não vamos ficar tenso aqui em esgotar 5 competências. Mas assim, a gente tentou traduzir na prática. E aí eu tenho uma característica, e meu pai também, né, talvez mais na oratória do que na nosso cliente. Mas para aquele que talvez não possa ser nosso cliente, por algum motivo, não queira, ao ler o artigo, ser um artigo que converse, que dialogue com quem lê, eu recomendo a leitura desse artigo. Então, as competências comportamentais hoje são muito mais preponderantes para o sucesso de qualquer atividade do que as técnicas. Não é que a técnica se jogou fora. Conhecer a legislação eleitoral, conhecer ter o mínimo de noção do que é uma gestão, tudo isso é fundamental. Mas você não ganha uma eleição só por isso. Na hora que eu chego ali para uma reunião, e hoje o cara do outro lado pode achar que eu não estou dando atenção, né? E tem uma expressão maravilhosa para falar sobre isso, que é interesse genuíno. O próprio saber ouvir, né? Então tem uma e entrevistar e bater esse papo, porque você não entrevista, você bate um papo, e também colocando um pouco os seus desafios e os seus olhares, a gente pode estar falando aqui um pouquinho sobre algumas dessas competências. Bom, respirar um pouquinho. Eu queria fazer o seguinte com você. Eu queria fazer o seguinte, ao invés de eu ir aqui arguindo algumas competências que eu acredito que sejam interessantes. E quando a gente está falando coisa boa, parece que o tempo voa. Veja quais são as mais importantes que você... Sobre 5. Mas... Tranquilo. Você mesmo aí, quais são hoje... Primeiro assim, cite quais são as 5 competências. E aí depois você vai falando, porque, de qualquer forma, Fábio, uma live dessa, de acordo com sua agenda, a gente vai ter um outro papo sobre esses assuntos, né? E a gente fecha. Mas eu queria que você... As principais, não dá para falar todas, né? Fique tranquilo. Eu diria para você, vamos fazer nosso bate-bola, apesar da gente torcer por times diferentes, né? Mas vamos fazer um bate-bola aqui. E aí, você faz uma com o doutor Heraldo com o tema Como Pedir Voto. Como pedir e conquistar votos. Tá? Deixa essa mais para frente. Porque essa é uma coisa que eu ouvi ele. Eu vou passear, então, pelas 5 competências. Você fica à vontade para me interromper. Até porque eu tenho evoluído muito no outro papel. Como eu tenho hoje à tarde. Isso, muito legal, sobre carreira, pessoas, liderança. E alguns momentos eu sou entrevistado pelo jornalista, de político, professor, palestrante, eu fico aqui até meia-noite e faço. Mas vamos lá. Primeiro a gente selecionou competências, Átila, que a gente entende que são uma espécie de regras de ouro. Significa que se você não assistir... Eu falo um bom desempenho eleitoral, entenda bem, se eleger ou não é uma consequência. Tem variáveis, inclusive, que o candidato não controla, como a votação do partido e vários outros elementos que não vêm ao caso. Então, qual é o seu foco? Vou focar em usar o melhor que eu tenho
essa é uma coisa importante, trabalhar a parte cheia do copo do pré-candidato e desenvolver outras competências que tem que ser a curtíssimo prazo. Porque a eleição é curta, a eleição é para ontem, então não é algo que eu posso desenvolver daqui a um ano. Por mais que a gente tenha casos, e eu poderia... que eu diria que a primeira eleição foi a grande escola dela. Ok? Perfeito. Então, assim, competências são pessoais e profissionais. Vamos falar um pouquinho dessa competência. A segunda competência é a capacidade de se relacionar. Tá? E aí a gente tem públicos variados. Tem o eleitor, tem a equipe de campanha, tem a mídia, por aí vai. A terceira competência é a capacidade de planejamento de campanha, voluntário ou não. Muitas vezes o candidato acaba sendo o gestor da sua própria campanha, no mínimo na fase de pré-campanha. Tá? A quarta competência é a capacidade de aprender continuamente de forma rápida. A gente vai falar muito ainda até a eleição de geração de renda de empregos. Tá? Então, serão temas que eu efetivamente, talvez, dependente da minha formação, meu nível de escolaridade, eu não vou ter condição de ser especialista, porque ninguém tem uma ideia e um posicionamento. Tá? E a quinta competência é a capacidade de comunicar-se bem, adiantando também um pouquinho essa competência. Não estou falando que obrigatoriamente você tem que ser um grande orador. Grande orador você não acha na prateleira, tá? Então, são essas 5 competências e perceba todas as outras são comportamentais, tá? Isso já é aqui uma questão chave para a gente trabalhar com quem está nos ouvindo. Você que é pré-candidato, conhecer, potencializar as suas características e comportamento, até porque o candidato é avaliado em tudo. Você que tem 5 lives por semana, entre outros eventos e atividades, quem lhe assiste está avaliando tudo. Se seu óculos está caído, se não está, se você está cansado, se não está, né? Se você fez algum comentário ou não. Desafio grande do online, é diferente você estar ali numa sala, né, ou no encontro. Então a gente vai falar um pouquinho dessa competência. Também a gente vai falar sobre a possibilidade a gente precisa também depois aí um espaçozinho de tempo para comentar isso. Essas são as principais. Agora, é possível eu adquirir. Até porque Bahia não gosta de estresse, né? Não sei se tem gente em outros estados ouvindo, mas potencializar as forças suas. Ok? Por quê? Porque para a gente melhorar desempenho a curto prazo, eu preciso. Se Átila, ele, por exemplo, tem influenciar o outro, eu vou trabalhar em Átila para que ele utilize melhor essa competência e desenvolva. É o que a gente chama de aperfeiçoamento. Ok? Então, não só no estágio razoável e exigido para aquele desafio, como também minimizar características que eu não tenho positivas. Okay? Gostar disso. Você está aqui conversando comigo, eu estou batendo a caneta, estou batendo a perna, ou eu digo assim, se
meu amigo, mas você quer o quê? Você quer o quê? Vamos ser objetivos. Tem candidato que parece que ele está dando aula, ou ele quer falar mais do que aquele que veio lhe procurar. Então tem uma profissionais. Qual é a sua história com H? Né? Ou seja, que E aí, automaticamente, eu preciso sistematizar, levantar e mapear isso. Porque parece óbvio, qualquer pré-candidato que a gente entrevistar, ele vai me contar um pouco da história, mas às vezes ele não enxerga e desenvolveu novos atletas. Então, você conta ali um fato que nem estava passando muito pela sua cabeça, que você fez vários movimentos, tá, ligados à questão de pessoas com necessidades especiais. Então, ao conhecer esta identidade, ter um tipo de proposta de trabalho, é isso que dá singularidade à sua campanha, porque todo mundo vai pedir voto, todo mundo vai dizer que é uma boa opção, todo mundo voto para quem é do esporte. Já que tanta gente fala do esporte como inclusão social, como questões de saúde. Sem isso, exagerando um pouco na dose aqui, na forma de falar, mas é real, você está morto. Você vai ser mais um. Na hora que eu lhe perguntar por que você é candidato, ou por que você merece meu voto, você vai dizer aquela resposta chavão, superficial. Já, porque esse programa, esse trabalho, como se diz no popular, vai ser igual a rachio de pólvora. Porque como a lacuna é grande, com muito candidato, sem contato, sem corpo a corpo. Isso nunca existiu. Como tudo, tá? A capacidade de se relacionar. Que é tudo para uma eleição. Se eu não sei me relacionar com minha equipe de campanha, já tem um. Eu sofri um pouco esse papel, porque eles tinham que ter raiva do coordenador da campanha, não do candidato. Como eu era chato, cri-cri. Além disso, está a dificuldade de ter uma relação profissional. Porque às vezes a sua campanha é voluntária, tem amigos, tem familiares. Então, você eu e meu pai, onde meu pai dizia para mim, eu tenho 300 anos de política, você é a primeira campanha minha, eu já com essa idade, né? Aquelas coisas todas, onde aí eu entro mídia, né? Eu entro a própria relação com seguidores de redes sociais e eu entro o próprio eleitor, né? Então imagine que alguém me mandou uma mensagem hoje, professor, frieza do WhatsApp e das redes sociais. Eu, por exemplo, eu recomendaria que você fizesse primeiro uma resposta efusiva, mas dissesse, passe seu contato, eu te ligo para a gente conversar. Porque a maneira que eu vou ler a mensagem de Átila pode ser uma maneira diferente daquilo que você quis dizer. Certo? Muito comum isso, inclusive. Pois é. Quando sua esposa, né, lhe pergunta, Átila, cadê você? Você não lê assim, meu amor, cadê você? Estou com saudade. Você lê o cadê você dizendo, não chegou por quê? Então isso acontece também, tá? Então a segunda competência é essa capacidade de se relacionar, onde aí eu preciso entender quais são as suas características e criar mecanismos de minimizar o que é ruim e de maximizar o que é bom. Nem todo mundo tem facilidade de relacionamento com outras pessoas, tem
pessoas que têm uma dificuldade imensa, por exemplo, se eu sou um cara rápido, se eu sou um cara pragmático, se eu quero tudo para ontem, e tem alguém na minha equipe que é mais lento, que é mais difícil de decidir, né? Que aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é outro tema bom, perfis comportamentais e a influência no desempenho do candidato. Né? É outro tema massa, porque se a pessoa é planejador e analista, é diferente se é executor e comunicador. Eu vou ter que trabalhar isso com você, ok? Perfeito. Então, será que eu sei ouvir? Será que eu sei me colocar no lugar do outro? Será que eu demonstro na minha fala, no meu olhar, na minha atitude, o que a gente chama de interesse genuíno pelo outro? Ou efetivamente eu estou achando que você só está interessado porque você é candidato? E aí vem traumas. Eu já apoiei fulano e a primeira coisa que fulano fez foi, depois se elegeu, sumiu, mudou de celular, ou não me atende mais. Fulano, que era uma mãe, era um doce, que me atendia a hora que eu queria, ele não me atende mais, nunca tem agenda, eu só consigo falar com o assessor dele, e o assessor, às vezes, é um bicho mais complicado que o político, porque ele se sente mais importante que o político. Em campanha, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Porque aquela história, se o candidato tem que ter humildade, tem que ter tá acessível, imagine o assessor, é 24 horas no ar, tá? Vou para a terceira competência, ok? Estou tentando administrar aqui o tempo. Legal? Só para lembrar, temos mais 15 minutos para finalizar, mas vamos lá. Beleza. Eu acho que dá. Terceira competência, capacidade, planejamento e gestão da campanha. Fundamental. Claro. Impossível você se eleger sem um mínimo de planejamento e gestão. Mas para isso eu tenho que ter um coordenador profissional, eu tenho que ser administrador? Não. Não é quais são suas atividades, como é que você vai gerenciar seu tempo. Eu conheci candidatos que se elegeram dando plantões. Eu diria que era impossível, mas se elegeu e se elegeu bem. Ele, médico, dando plantão, teve uma senhora votação para ser vereador. Então, ele soube gerenciar bem o tempo. Ok? Perfeito. Então, a própria questão de definir os papéis da equipe, de selecionar pessoas para a equipe de campanha, e eu não estou falando só do remunerado. Às vezes eu sou seu primo, eu quero lhe ajudar, mas você sabe que eu sou um cara problemático, que eu tenho um problema com bebida. Então, você tem que saber selecionar a sua equipe, você tem que saber definir papéis, porque como todo mundo da equipe já está considerando que você está eleito, ou que você pode ser eleito e está brigando pelo cargo, às vezes, em vez de eu lhe dizer coisas verdadeiras, dizer, mestre Átila, hoje você não foi tão bem naquele discurso, podia ser melhor, eu não vou lhe dizer isso, porque eu quero comer, eu tenho inveja. Equipe de campanha e depois os gabinetes, eu diria que é um grande seio aí de problemas. Né? Pessoas que muitas vezes usam o nome do candidato. Então o candidato nem sabe e ele está dizendo que Átila prometeu isso, prometeu aquilo, ou que Átila negou. Tá? Já vi aí público realmente versátil e heterogêneo. Tem aí minha tia Zil, meu tio Bebeto, Alberto Roseira, que é padrinho, minha tia Zil. Já vi também professora Aline Rosário. Será que a professora Aline também é candidata? Porque a professora Daiana é candidata em Valença, vereadora. Né? Você está assistindo aí. Professora Aline, eu fiz uma live com ela, foi fantástico. Ela é top. Extremamente concorrida, foi muito legal. Obrigado, Aline. Ela é top, ela é top. Ela é lista de uma boa candidata. Bom, então, essa é a terceira competência. Quarta competência é a capacidade de aprender continuamente de forma rápida. Tá? Ou seja, eu vou me posicionar, vou apresentar minhas ideias, eu tenho um conteúdo para isso. Pré-candidato tem que ler sobre tudo, principalmente os temas de ordem, como a gente diz. Claro. Eu não posso estar analfabeto, entre aspas, no Covid. Eu não posso não ter o mínimo de domínio sobre educação, saúde, emprego e renda, que são temas centrais. E a tecnologia nos ajuda muito nesse aspecto, viu? Estou fazendo atividade física, podcast aqui ouvindo, todo possibilidades inúmeras. Mestre Átila, nós somos... Você é mais novo que eu, não é isso? Eu tenho 51. Ave Maria. Então pronto, consegui alguém um pouquinho mais velho que eu tenho 48. Achei que você era mais novo. É porque esse negócio de ser atleta é mais bem conservado, né? Apesar que eu perdi peso, estou fazendo boxe, né? Ontem eu estou fazendo... Então, assim, querendo ou não, não sei quantos quilos, mas assim, estou doido para voltar para os meus babas, porque estou sentindo muita falta. Que é um momento de terapia, de congraçamento. Mas aí, voltando para a quarta competência,
eu preciso, inclusive, ter domínio de o que está na legislação, o que está na política pública, que tipo de serviço, para não falar besteira. Você, por exemplo, que é candidato a vereador de Salvador, você já pensou você defender uma proposta, uma ideia, que não, e cobrando da Prefeitura de Salvador, do futuro prefeito, que não seja da alçada da Prefeitura, como, por exemplo, falar de segurança pública, que não é da alçada do município, percebeu? E aí você tem que ser, e eu ia comentando a história da idade, porque nós somos da época da Delta Larrousse e da Bassa. Então a gente tinha que pesquisar na enciclopédia. Hoje você entra no tio Google e você vira craque no assunto. Né? Quando nós vamos, por exemplo, ter uma entrevista, um bate-papo com um candidato que nos procura para o programa, eu chego na reunião sabendo mais da vida dele do que ele mesmo. Porque está tudo hoje na internet e nas redes sociais. Então é necessário que você crie uma disciplina de leitura constante, que você muitas vezes faça o que eu sei que você fez muito e continua fazendo, de acompanhar votações importantes, políticas tradicionais, projetos de lei, né? Independente da sua bagagem. Né? No seu caso, você é administrador, você é educador, esportista, mas eu preciso correr atrás dessa lacuna. Quanto menos informado, quanto menos atualizado eu for, mais eu preciso ter esse movimento. Ok, Átila? A capacidade de comunicar-se bem. Como eu disse, não é que você obrigatoriamente, se não for um grande orador, sua chance é zero. Mas você precisa ter clareza ao apresentar suas ideias. Por exemplo, falar rápido como eu pode ser um problema para determinados públicos. Né? Checar-se muitas vezes, vocês estão me entendendo? Ficou claro para vocês? Né? Mostrar realmente segurança. É um caso que eu vi muito na minha vida e vejo muito mais nessa minha atuação de carreira. Pessoas que são inseguras, mas não demonstram insegurança. Não demonstram insegurança. E aí eu preciso dar esse feedback e dizer, olha, Átila, relaxe, porque você não passa isso, pelo contrário, você passa muita segurança, ok? E fique tranquilo. Ao contrário, pessoas que às vezes passam tanta autoconfiança e segurança que passam arrogância. Como a gente dizia quando era mais jovem, um cara boçal, um cara arrogante. Já entrou aí também o Dr. Fábio Freitas, grande amigo meu da Unifax, referência aí em direito previdenciário, também empresário. Parece que ele deixou a atividade empresarial, mas sou um grande empreendedor. Eu era menino na faculdade, ele já sabia muito de gestão, então me dava aula. Abraço para o grande Fábio. Então, essa quinta competência, Átila, tem a ver, inclusive, com adequação de linguagem, tá? Com a questão que uma coisa é uma live, outra coisa é um debate, outra coisa ali é uma reunião de pequenos grupos. Então, esse é um elemento que é fundamental. Porque como você está se apresentando, como você está pedindo ao eleitor que confie em você, que vale a pena votar em você, um eleitor que está mais do que totalmente vacinado, e eu diria até resistente à política partidária e acreditar que a Átila é diferente dos outros, a capacidade de comunicar é muito importante. E aí, quem nos ouviu até agora, eu diria que, sim, eu preciso detectar o estágio que você se encontra daquela competência, verificar aonde eu posso levar, qual é o seu limite, porque nem todo mundo vai desenvolver no mesma intensidade e nível de competência, e traçar um plano de ação para isso. O que é um plano de ação? Às vezes são atividades práticas. Diz, olha, Átila, não é o seu caso, mas você vai simular alguns discursos. Você vai estruturar melhor os seus discursos, percebeu? Então, eu diria que, assim, usando da objetividade, como você colocou, cada competência é uma live, tá? Significa que nós podemos, sim, e precisamos trabalhar essas competências. E você que é candidato, quanto menos recurso financeiro tiver, quanto mais lacunas e passivos tiver, mais você precisa desenvolver essas competências. Sem mentoria. E na mentoria, vocês têm algum tipo de processo de aprendizagem, de prática, de ações para poder o desenvolvimento disso? Faz parte da mentoria? Claro. Veja bem, vamos dar um exemplo prático. Eu simulo com você uma entrevista de rádio. Ao final, eu vou lhe pedir, inclusive, uma autoavaliação. Tá? Você vai me dizer, olha, achei isso, achei aquilo, dentro da sua ótica. Tá? Eu vou te dar um feedback. Aí eu vou pedir para você simular uma outra entrevista fora da sessão, tá? E
automaticamente nós vamos ter uma outra simulação. Ou você vai me trazer um vídeo gravado, seja o que for, um podcast, um áudio, o que for. Né? Então a gente vai verificar a sua evolução. Então nós temos trabalhos muito práticos. Essa era a preocupação que meu pai tinha. Olha, o candidato não tem tempo, o candidato precisa evoluir rápido. Os candidatos não estão acostumados com um trabalho muito teórico. O trabalho tem nada de teórico. É igual esse artigo. Com certeza alguém deve ter escrito sobre isso, mas eu não encontrei. É um artigo que qualquer pessoa lê isso. E aí você vai para o lugar comum. Eu vejo partidos, por exemplo, só falando de legislação, só de redes sociais. E outra coisa, falando onde eu só lhe gero estresse, porque você vai ver que você está fazendo tudo errado e eu não dou suporte para você se desenvolver. Aí é pior. Era até melhor, como meu pai diz, a ignorância é uma maravilha. Você ficar achando que, como diz o povo, você está brocando. Então, na verdade, os trabalhos nossos... E aí, assim, a gente usa como referência que um primeiro ciclo são 5 encontros com periodicidade preferencialmente semanal, mas isso pode se alongar e até, a depender do cliente ou do pré-candidato, você pode ter um suporte mais diferenciado. Porque a gente tem uma estrutura parceira nossa, como hoje uma pessoa me perguntou, você tem um jornalista para indicar? As pessoas da área de comunicação, de redes sociais, direito eleitoral, produção, seja o que for, né? Aquela história, seja pela minha história, seja pela história de meu pai, a gente construiu uma rede de relacionamento que tem sempre grandes experts que podem ajudar esse cara dentro da realidade dele. E aí eu acho que é um elemento importante. Mais uma vez, quanto menos recurso financeiro, mais eu preciso fazer esse trabalho. Porque tem um custo-benefício, Átila, de grande impacto. Foi uma coisa que eu também aprendi em campanha. Às vezes a gente estima que a campanha é milionária, mas é milionária porque eu gasto onde eu não devo. Ok? Porque, por exemplo, você precisa gastar, nem que seja tutano, energia e tempo, no planejamento da gestão de campanha, em preparar propostas. Você precisa gastar num trabalho desse de suporte, seja num curso de oratória, seja na mentoria, o que for, seja em alguém gravar daqui a pouco o vídeo com você, ele dá um feedback um pouco de como é que está a sua postura no vídeo, etc. Ou seja, aí o cara gasta com tudo e não gasta com o principal, que é o investimento nele. Ok? Doutor Heraldo está, inclusive, fazendo uma colocação aqui, que a mentoria, principalmente nesse momento, está sendo toda virtual. Isso é importante, né? Fundamental. E outra coisa, eu digo isso porque eu sou catedrático, já devo ter feito, além de atividades antes do Covid, só de aula pós-graduação de março para cá, mentoria online, treinamento de lideranças, não há diferença nenhuma. A única diferença é que a gente gosta do corpo a corpo, do contato visual, do olho no olho, porque nós somos brasileiros, nordestinos e baianos. Faltamos 5 minutos e, claro, não poderia deixar de finalizar aqui, também não oportunizando você de falar sobre todas as outras áreas que você atua e disponibilizar aí para todo mundo, né, os contatos, não só para a mentoria, mas também para as outras questões relacionadas à sustentabilidade, a coach, enfim. Né? Como é que encontra Fábio e quais são as áreas que Fábio e as empresas e os grupos e os temas dele... Olha, eu vou, assim, nós estamos, eu sou, como diz uma música, não sei se é de Alexandre Pires, eu sou facinho, tá certo? Todas as redes sociais, seja LinkedIn, seja o Instagram, o Face, tanto como o Fábio Rocha, é fácil me achar, quanto também a da própria empresa. No caso do programa de mentoria política, o contato é mais direto comigo e com meu pai, né? E via redes sociais também. Além de tudo, a gente está... Amanhã mesmo a gente está... Meu pai fez uma live com um candidato a vereador de Cruz das Almas. Então, assim, a gente sempre está acessível e a gente está à disposição para conversar, para explicar. Né? Se esqueci da água, doutor Heraldo, que o doutor Heraldo aqui, além de ser pai e parceiro da mentoria política, cuida da minha voz, da minha saúde, para a gente não ter problema. Então, eu estou à disposição e a gente tem uma história na área de desenvolvimento humano, não seria na política diferente. E eu quero dizer para você, já que nosso tempo está acabando, que eu disse a você que só ia dizer no final, que temos aqui, principalmente os tricolores, verdadeiros heróis, porque hoje o maior time do mundo voltou a jogar, que é o Bahia. Que, inclusive, até onde eu assisti, Luciano me disse aí, eu vi os 2 gols, 2 golaços, Bahia voltou voando.
E aí parabenizo, inclusive, o presidente, toda a diretoria pelo trabalho maravilhoso e hercúleo de enfrentamento de desafio. Então, eu quero dizer a você que você tem muito prestígio, porque volta do Bahia, graças a Deus com a tecnologia eu posso assistir depois. Não só nós estarmos aqui, mas essa galera que é tricolor doente, Fábio, Luciano e tantos outros, estarem com a gente é porque realmente ou o tema, ou seu prestígio, ou meu prestígio, ou nosso prestígio, 3-1, Luciano informou. É top do Toads. Então, meu irmão, você, eu diria que independente de ter participado do programa de mentoria, é um cara que construiu o que você está colhendo, né? Você é disciplinado, você é um cara preparado, a gente percebe a força da sua pré-campanha e eu não tenho dúvida nenhuma que independente da gente poder fazer esse trabalho profissional, a própria relação que a gente tem, você vai ter um resultado maravilhoso e vai ser uma das comemorações final de 2020. Mas lhe agradeço, continue aí com sua missão de gerar conteúdo, dar qualidade e servir. Né? O doutor Heraldo tem uma característica, seja na medicina, na gestão pública ou na atividade política, que é o espírito de servir. Eu diria que tem duas coisas que definem ele, uma história de trabalho e o espírito de servir. E eu percebo isso no seu DNA, então quero lhe agradecer muito e agradecer a todos aí que nos acompanharam e me mande a gravação, porque senão eu vou tomar até tiro na rede social. Um abraço grande, quero dizer a você que diante de tantas qualidades que você tem, a escolha do time não faz parte disso, porque eu não tenho dúvida do nosso Vitória, que também logo estará aí na primeira divisão, arrebentando. Meu querido, queria dar um beijo grande, sou seu fã, a toda a família, sua irmã, você, Obrigado. seu pai, enfim, todo mundo. E agradecer você por estar aqui, sua generosidade de abrir tanta informação boa, positiva para todo mundo. Nós estamos todos os dias às 8h30, às 20h30 aqui, dando informação e com certeza seu prestígio foi muito importante para todos nós. Eu queria dizer que amanhã estaremos aqui novamente, esperando vocês aqui para a live falando sobre esporte universitário e agradecer essa grande pela live de hoje. Fábio, abraço a todos, boa noite. Fica com Deus e boa noite. Obrigado. Nós falamos com essa fera, com essa, eu posso dizer com propriedade, uma das maiores autoridades em gestão do Brasil, e incluindo agora a mentoria política e, claro, poder estar aqui junto com ele, isso é extremamente gratificante. Nosso tempo está acabando. Beijo no coração de vocês.